A imprensa noticiou com certo ar ufanista o ato pela soberania promovido por juristas, entidades em defesa da justiça e dos direitos humanos e centrais sindicais, que ocorreu na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, em São Paulo, no dia 25 de julho deste ano, em protesto contra as tarifas comerciais aplicadas ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump. Juristas ligados à faculdade também expressaram dias depois as suas opiniões condenatórias à aplicação da Lei Magnitsky por Trump ao então ministro da nossa Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Outro fato curioso, ocorrido no início de agosto, foi a demissão do fotógrafo que capturou o magistrado sancionado num momento de descontrole emocional, mostrando o dedo do meio a torcedores que o hostilizavam no estádio durante uma partida de futebol. O jornal O Estado de São Paulo, que nasceu como máquina de propaganda a serviço de interesses ocultos vindos das arcadas. Arcadas é o apelido pelo qual a Faculdade de Direito é chamada, numa referência aos arcos arquitetônicos do seu pátio principal. Quem visitá-la encontrará num outro dos seus pátios internos, mais sombrio, um obelisco. O que pouca gente sabe é que aquele monumento guarda o túmulo de Johann Julius Gottfried Ludwig Frank, um intelectual alemão nascido em 1808, que migrou para o Brasil em 1828 e aos 26 anos, em 1834, foi nomeado professor de História, Filosofia e Geografia de um curso anexo da USP, uma escola preparatória para a faculdade. Mas o que há de especial nessa história e o que ela tem a ver com o tal ato pela soberania, com os chiliques de professores e advogados, ou ainda, quem sabe, até mesmo com a demissão do inadvertido fotógrafo? Bom, acontece que Júlio Frank, como ficou conhecido no Brasil, fundou aqui mesmo, em solo tupiniquim, uma sociedade secreta cujos membros conspiraram para o golpe da República em 1889 e passaram desde então a dar as cartas na política nacional até pelo menos a era Vargas, quando foi obrigado a sair de cena. O evento político ocorrido no dia 25 talvez esteja muito distante daquela sociedade secreta, mas pode representar um esforço das arcadas em retomar o protagonismo de outrora. Não importa. O fato é que não dá para entender o Brasil de hoje sem vasculhar os escombros da Burschenschaft paulista, ou simplesmente bucha. Uma aura de mistério envolve a biografia de Júlio Frank, o idealizador da bucha. Vale uma breve viagem à cidade de Gotha, no sopé da floresta da Turíngia, na Alemanha, no início do século XIX, antes de chegar a São Paulo de 1830. Se podemos até, sem muito esforço, traçar um perfil desse personagem de suma importância na história brasileira, é graças à belíssima novela ou romance histórico A Sombra de Júlio Frank, do escritor e jornalista Afonso Schmidt. Registrado em 8 de dezembro de 1808 como o primeiro rebento do encadernador Carlos Frederico Frank e de Carlota Frederica Herlau, na cidade de Gotha, Julius Frank não era o filho legítimo do casal, mas foi entregue aos seus cuidados recém-chegado ao mundo pelas mãos de Ernesto II, o conde da província, e do conselheiro Adam Weishaupt, que mais tarde viria a financiar os estudos do menino, inteligente e arteiro. Arteiro não, um pestinha. Como escreveu Afonso Schmidt a propósito da incursão do pequeno na escola primária, abre aspas, decorridos os primeiros meses, a família não sabia se havia de rir ou de chorar diante das informações do estabelecimento, que eram invariavelmente estas. Júlio é o menino mais inteligente da escola, posto que o aluno mais endiabrado da Europa. Não se sabe quem foram os pais biológicos de Júlio Frank. Há uma suspeita de que sangue azul corria em suas veias, o que talvez tenha motivado seu pai a aceitar a incumbência de criá-lo na expectativa de ser recompensado por isso. Mas o tempo foi passando e, como a recompensa não vinha, o encadernador passou a ver no garoto apenas o fardo de ter que sustentá-lo.
Não fosse o conselheiro a bancar os estudos daquele moleque encapetado, e talvez o Brasil de hoje não fosse o mesmo. No ginásio, apesar de taciturno, espinhento, amigo de grossas farsas, barriguento e volúvel nas amizades, Júlio era admirado por sua inteligência e ia tomando cada vez mais gosto pelos estudos, que continuaram a ser financiados por Weishaupt. Fora essa ajuda, outra foi providencial ao rapaz e o inspirou na criação da Bucha, anos mais tarde, no Largo São Francisco. Ele vinha de uma Burschenschaft, fraternidade de ex-estudantes do colégio alemão, que dava assistência aos alunos que apresentassem bom desempenho. Aliás, Burschenschaft significa fraternidade. Além de todo esse suporte financeiro, do conselheiro e da fraternidade, Júlio Frank ainda conseguia a quantia significativa ministrando aulas a outros alunos, mas não era lá muito apegado ao dinheiro e acabava sempre sem um tostão. Na universidade, em Göttingen, continuou oscilando entre o brilhantismo nos estudos e o desequilíbrio na vida financeira. Por fim, o perdulário venceria o cabo de guerra com o intelectual, de modo que não tinha mais como seguir na vida acadêmica, enterrado que estava em dívidas. Como última tentativa, escreveu ao conselheiro da Universidade de Berlim pedindo socorro, mas a única ajuda que obteve foi uma passagem só de ida para o Brasil, que Júlio, sem ter mais para onde correr, aceitou. Depois de uma viagem extremamente difícil, em que trabalhou feito um condenado a bordo do Austerbeck, desembarcou no Rio de Janeiro, onde foi obrigado a passar uma temporada no Forte Tamandaré da Laje, construído no século XVII a 3 quilômetros da Praia da Urca e que servia como prisão. Tudo por conta de uma bofetada que ele deu no capitão do navio como vingança pelas agruras sofridas na viagem, tão logo soube que tinham atracado em solo tupiniquim. O registro de estrangeiros, catalogado no Arquivo Nacional, mostra que Júlio estava no Brasil em 1831 e no dia 14 de julho daquele ano viajou para São Paulo. Mas sabe-se que, em algum momento entre 1828 e 1830, após trabalhar um período como caixeiro em uma venda em Sorocaba, deu aulas ali mesmo, numa escolinha improvisada, para estudantes da província que fariam as provas da recém-criada Academia de Direito de São Paulo. Foi por ocasião do vestibular e a convite de seus alunos que Júlio viajou à capital da província. Na certa, ele não imaginava que seria enterrado ali, num dos pátios internos da Faculdade do Largo de São Francisco, poucos anos depois. Júlio Frank se enturmou de tal maneira com os alunos da faculdade que frequentava assiduamente as festas e os serões das repúblicas. Num desses encontros, o segundo-anista Vicente Pires da Mota, juiz de paz da Santa Ifigênia à época, manifestou sua preocupação com os jovens aspirantes à carreira do direito que não tinham recursos para os estudos. Depois de alguma deliberação entre os presentes, Júlio Frank, que estava quieto num canto, sugeriu a criação de uma fraternidade de alunos nos moldes da Burschenschaft, que o socorrera na Alemanha. A princípio, a ideia foi tratada com ceticismo, já que os alunos poderiam ficar envergonhados de terem os seus nomes expostos e poderiam rejeitar um auxílio daquele tipo. Mas, quando Júlio disse que a sociedade era secreta, ganhou a simpatia de todos. Depois de um tempo, atrás de um nome para tal sociedade, acabaram por adotar o termo em alemão mesmo, Burschenschaft Paulista, que depois viria a ser apelidada de Bucha. Júlio, com a sua experiência da fraternidade em Gotha, foi encarregado de elaborar o estatuto que deveria dar forma à sociedade e orientar os seus membros. Convenceu seus colegas que a Bucha deveria ter uma outra instituição visível à sociedade como suporte para que pudessem atuar sem levantar suspeitas. Nasceu então a Sociedade Filantrópica, com o objetivo declarado de dar assessoria jurídica a quem não tivesse recursos financeiros. O sucesso foi imediato e, em pouco tempo, a instituição contava com mais de 200 associados. Assim, a Sociedade Filantrópica, com seu trabalho pro bono, era a cara pública da Bucha, que tinha um objetivo, a princípio louvável, de ajudar os alunos que não pudessem financiar os próprios estudos. Acontece que, como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Antevendo talvez as consequências nefastas do sucesso para as almas caídas dos homens, Vicente Pires da Mota mostrou-se assustado.
como nos conta Afonso Schmidt. Abre aspas. Numa das reuniões a que compareceu, pôs-se a andar de um lado para o outro, esmagado pelas possíveis consequências. Em certo ponto estacou e, olhando para Júlio Frank, arguiu. E depois? E depois? O alemão respondeu: os que estiverem na academia continuarão a obra de assistência. Os que terminarem o curso terão nela uma sociedade de ex-alunos tão útil e se auxiliarão mutuamente através do tempo. E ainda mais tarde, se quiser, poderá governar o país. Júlio Frank não veria as consequências da sua criação na política brasileira. Morreu de pneumonia pouco tempo depois da fundação da Bucha e os seus restos mortais continuam sob aquele obelisco, cercado pelas sinistras corujas maçônicas, a guardar a sua alcova mortuária e a observar o dia a dia da faculdade. Em 1880, um incêndio ocorrido no prédio histórico do Largo de São Francisco, antigo convento que abrigava a Faculdade de Direito, consumiu boa parte dos arquivos da Bucha, incluindo os estatutos escritos por Júlio Frank em 1831. Mas sabemos como ela funcionava com bastante precisão graças ao Pacto Fundamental da Burschenschaft paulistana, datado de 6 de julho de 1922, quando novos estatutos da Bucha foram redigidos conforme a tradição oral e a prática dos bucheiros. Como veremos mais tarde, a essa altura a sociedade secreta já tinha tomado o país de assalto. A Bucha era extremamente organizada e tinha uma hierarquia rígida. Dentro da faculdade, os estudantes membros eram divididos em catecúmenos, crentes e apóstolos. No núcleo estudantil, o líder máximo era conhecido por chaveiro. Fora da faculdade, entre ex-alunos, havia o Sublime Apostolado, com o seu porta-voz, o Primus Caput. O Sublime Apostolado também foi chamado de Conselho dos Invisíveis, Chefes Supremos ou Conselho dos Divinos. A cada nível, o bucheiro, assim era chamado o membro da bucha, tinha novas obrigações e era identificado por uma fita de cor determinada que usava a tiracolo. Esse costume de usar a fita também tem origem na Burschenschaft alemã. Júlio Frank transplantou o costume para a Fraternidade de São Paulo porque era um sinal interno de hierarquia. Num salão pouco iluminado, por exemplo, era só olhar a cor da fita para saber quem era o catecúmeno, crente ou apóstolo. O ato de usar essa fita de identificação provava adesão pública aos ideais de fé, esperança e caridade, os 3 pilares da sociedade secreta. Para ser admitido como catecúmeno, o estudante tinha que pagar uma joia de 10.000 réis, mais ou menos o equivalente a R$ 2.500 de hoje. Tinha também que comprar a fita escarlate, a cor que identificava os catecúmenos, por 5.000 réis, além de contribuir com uma mensalidade no valor de 3.000 réis e fazer um juramento em que se comprometia a manter sigilo absoluto sobre tudo o que lhe fosse confiado. Os catecúmenos eram a base de trabalho estudantil da Bucha. Ajudavam a organizar as reuniões mensais onde se discutiam finanças e bolsas de estudo, participavam das votações para a admissão de novos membros e podiam propor auxílio a colegas necessitados. Podiam até mesmo, com o apoio de outros bucheiros, propor a revogação de leis internas que julgassem inadequadas. Eram ao mesmo tempo aprendizes, sustentáculos financeiros e uma espécie de reserva de quadros para o futuro da sociedade secreta. Embora os livros que falavam sobre os crentes e os apóstolos nos estatutos tenham se perdido, sabemos, através de fontes testemunhais, que os crentes que eram escolhidos entre os catecúmenos de destaque deveriam pagar uma nova joia de valor simbólico, comprar a fita verde, que simbolizava a esperança, e a mensalidade era corrigida para 5.000 réis, quase o dobro do que pagava o catecúmeno. Os crentes eram o eixo da sustentação prática da Bucha. Recebiam ordens dos apóstolos, supervisionavam os catecúmenos e faziam a roda filantrópica girar. Fiscalizavam os balancetes do chaveiro, emitiam pareceres sobre o comportamento dos catecúmenos, que tinham a responsabilidade de orientar, coletavam doações de ex-alunos para as missões extraordinárias, reservavam salas para reuniões solenes, compravam fitas, emitiam circulares e, claro, reafirmavam o voto de silêncio. Era um pau para toda a obra. Acima dos crentes estavam os 12 apóstolos, que usavam a fita tricolor, vermelha, azul e branca.
Eram a ponte entre o chaveiro e o resto da base estudantil, catecúmenos e crentes, uma espécie de gabinete do chaveiro e Suprema Corte interna da bucha. Deliberavam sobre qualquer matéria grave, examinavam todos os pareceres sobre candidatos. Uma proposta só seria votada se o Conselho de Apóstolos aprovasse. Julgavam infrações como quebra de sigilo ou faltas contumazes e aplicavam punições que podiam chegar à expulsão. Votavam e podiam se candidatar ao cargo de chaveiro, caso já estivessem no 4º ou 5º ano. Tinham voto decisório em matéria de finanças. Uma bolsa acima de determinado valor, por exemplo, tinha que passar pelo Conselho dos Apóstolos. Os apóstolos ainda participavam das sessões secretas realizadas fora da faculdade, no porão do Liceu de Artes e depois na Pinacoteca, das quais crentes e catecúmenos normalmente ficavam excluídos. Já o chaveiro presidia todas as sessões da Assembleia da Comunhão, tanto as econômicas, que eram mensais, quanto as solenes, que eram semestrais. Era ele quem abria, controlava e encerrava os trabalhos. Para cada proposta de admissão de novo membro, o chaveiro nomeava 3 crentes ou apóstolos para emitir parecer oral e confidencial antes da votação. Cabia a ele tanto atribuir tarefas aos membros, catecúmenos e crentes, quanto organizar eventos, cuidar de finanças ou entregar donativos filantrópicos. Ele também oficializava o resultado das votações, assinava cartas e autorizações e fazia cumprir as determinações do corpo colegiado. Em caso de falta de comportamento por parte de algum membro, o chaveiro levava o caso ao Conselho de Apóstolos e, em situações urgentes, podia aplicar a advertência imediata. No fim do seu mandato, normalmente anual, presidia a cerimônia da passagem da chave, entregando simbolicamente o comando a um novo chaveiro eleito. Podemos dizer que o chaveiro era o presidente da República da Bucha entre os alunos, comandando reuniões, organizando a rotina interna, coordenando admissões e garantindo a disciplina, mas sempre dentro das diretrizes superiores ditadas pelo Primus Caput e o Sublime Apostolado. Era o Sublime Apostolado quem decidia as estratégias de atuação da bucha, indicava as nomeações e fazia a proteção da rede. Os invisíveis não se comunicavam com os alunos, a não ser através das instruções enviadas ao Primus Caput, seu porta-voz. As mensagens do Sublime Apostolado, que chegavam lacradas, só podiam ser abertas pelo chaveiro na presença de pelo menos 3 apóstolos. Muitas dessas instruções eram, por exemplo, indicações para sugerir a nomeação de bucheiros para cargos públicos. Os apóstolos então redigiam cartas de lobby. Esse é um detalhe importantíssimo para se entender como a bucha agia. Uma dessas cartas de lobby ficou conhecida como a Petição FEC, abreviação de Fé, Esperança e Caridade, lema da bucha, endereçada ao presidente Afonso Pena, sugerindo o nome de Pedro Lessa ao STF, o que foi prontamente acatado. Os apóstolos, juntamente com o chaveiro e o Primus Caput, formavam esse elo entre visíveis e invisíveis que permitia à bucha estender os seus tentáculos para além da faculdade. A cada cargo de prestígio ocupado por um bucheiro em grandes empresas ou na administração pública, novas indicações se seguiam. Dessa forma, a sociedade secreta, idealizada por Júlio Frank, foi tomando conta do país inteiro, numa espécie de sequestro da administração pública através do aparelhamento das instituições. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Afonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes. Todos esses nomes têm pelo menos 2 coisas em comum. Foram eleitos presidentes do Brasil e eram bucheiros. Entre 1889 e 1930, todos os presidentes da República do Brasil, com exceção de Epitácio Pessoa, foram bucheiros. Por aí já dá para se ter uma ideia do poder de influência da bucha. Mas não podia ser diferente. Foram os próprios bucheiros, talvez os grandes orquestradores do golpe da República em 1889. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo começou. Através da Lei Imperial de 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I criou os 2 cursos jurídicos e sociais no Brasil. A Academia de Direito de São Paulo, instalada no Convento do Largo de São Francisco em março de 1828,
e a Academia de Direito de Olinda, aberta em dezembro de 1828 no Mosteiro de São Bento, Olinda. A Academia de Direito de São Paulo deu origem à Faculdade de Direito da USP. É natural que as duas únicas faculdades de direito do país viessem a ser importantes no fornecimento de quadros para a administração pública, mas a bucha transformou essa influência em poder político efetivo, infiltrando-se na máquina governamental de maneira a monopolizar postos-chaves, afastando-se dos nobres propósitos alardeados por seus fundadores para lutar por interesses privados. Tá certo que desde o início, ao menos Júlio Frank, como vimos, tinha a ciência de que poderiam governar o país, escancarando seus ideais iluministas e republicanos. O que ele talvez não imaginasse é que o espírito de corpo dos bucheiros pudesse ser tão sólido e tão severo a ponto de estender por tanto tempo o domínio da bucha sobre o Brasil. Em 18 de abril de 1873, aconteceu a Comissão Republicana de Itu, que deu contorno partidário ao republicanismo paulista e aproximou os bucheiros de cafeicultores e jornalistas. Campos Salles, Prudente de Moraes, Américo Brasiliense, Rangel Pestana e Glicério, todos bucheiros, lideraram 130 delegados e aprovaram as 5 bases republicanas, a saber, federalismo, voto direto, laicidade do Estado, garantias individuais e autonomia municipal, e elegeram a Comissão Central do PRP, o Partido Republicano Paulista. A Comissão Republicana de Itu transformou uma sociedade secreta estudantil em máquina eleitoral provincial. A bucha tinha nas mãos agora um partido político e o apoio do poder econômico dos cafeicultores, imagina. Em janeiro de 1875 nasce o jornal A Província de São Paulo, que hoje é o Estadão. À época regido por Rangel Pestana e financiado por Campos Salles e Glicério, todos bucheiros, como já vimos. O jornal tornou-se o megafone diário do PRP, atacando a escravidão, o centralismo imperial e legitimando o republicanismo entre a elite urbana. Aqui vale a gente fazer uma pequena digressão para falar sobre um conceito valioso para os publicitários que nos ajuda a entender um dos métodos da máquina de propaganda bucheira. Na série Mad Men, ambientada nos anos 50, Don Draper, o diretor de criação de uma agência de publicidade, é desafiado a criar uma campanha para a marca de cigarros Lucky Strike, num momento em que a indústria tabagista enfrentava muitas críticas pelos males à saúde causados pelo cigarro. Embora a série seja fictícia, a campanha realmente existiu e virou um case publicitário mundialmente conhecido. Depois de alguma deliberação com seus clientes e vendo-se num beco sem saída, Draper teve um insight e tirou seu coelho da cartola. Criou o slogan Lucky Strike, it's toasted. Ora, todos os cigarros eram torrados ou toasted em inglês. E é exatamente esse o pulo do gato. Ao lançar a campanha de Lucky Strike, ficou parecendo que apenas essa marca tinha os cigarros torrados. A campanha conseguiu desviar o foco das críticas da indústria e, de quebra, inventou uma qualidade que, ao fim, não era atributo exclusivo do produto. Isso nos anos 50. Mas lá no século XIX, o jornal A Província de São Paulo já usava técnicas parecidas. Com seus editoriais anti-coroa e gritos abolicionistas, fez parecer que o fim da escravidão fosse uma causa republicana. Mas Dom Pedro II era abolicionista. A princesa Isabel era abolicionista e assinou a Lei Áurea em 1888. André Rebouças, fervoroso defensor da monarquia, era abolicionista e teve inclusive que ser exilado juntamente com a família real após o golpe. Aliás, quando a Lei Áurea saiu sem indenização aos proprietários de escravos, grande parte da elite cafeeira paulista, onde havia muitos republicanos e bucheiros, rompeu de vez com a coroa. Paradoxalmente, o fim da escravidão, que representava a garantia do direito fundamental à liberdade, enfraqueceu politicamente o império e facilitou o golpe de 1889, tramado justamente por aqueles que alardeavam lutar pelos direitos individuais. Nesse mesmo período, entre 1884 e 1888, sob o comando de Júlio Mesquita, ex-chaveiro da bucha,
Além de publicar os editoriais anti-coroa, o jornal A Província de São Paulo, é sempre bom lembrar que trata-se do Estadão de hoje, também cultivava o contato com oficiais do Clube Militar, como Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca, constituindo o elo civil-militar que seria indispensável para o golpe. Aliás, segundo Gustavo Barroso em História Secreta do Brasil, tanto Benjamin Constant quanto Marechal Deodoro foram convidados a integrar o Conselho dos Divinos e se tornaram bucheiros, apesar de não terem se formado no Largo. Após 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, o jornal passou a fazer ataques frontais à monarquia, ao mesmo tempo que exaltava o exército como órgão social que melhor traduz a integração da pátria. Os militares eram retratados como partes da vontade nacional. Essa chave retórica aproximou o PRP do exército, preparando o terreno para a solução de força de 1889. Os bucheiros garantiram ao exército que o golpe teria respaldo político, financeiro e jornalístico, e bancavam viagens, jantares e a circulação de panfletos no Rio. Para a gente desenhar aqui a atuação da bucha no entardecer do Império, podemos facilmente correlacionar os atores políticos com os respectivos graus hierárquicos da sociedade secreta. Prudente de Moraes, Campos Salles e Américo Brasiliense eram os invisíveis, os chefes supremos, que financiaram as ações da bucha, fizeram lobby no Império e articularam com os cafeicultores. Rangel Pestana, Júlio Mesquita e Quintino Bocaiúva, o braço da imprensa que fazia propaganda e estreitava o contato com os militares, eram chaveiros e apóstolos. A base estudantil, os crentes e catecúmenos, estava nos diretórios acadêmicos que distribuíram folhetos, fizeram comícios e deram apoio logístico no período entre 1884 e 1889. O domínio político da bucha, como podemos ver, estava consolidado. Na tarde do golpe, em 15 de novembro de 1889, o Ministério Provisório contou com 3 bucheiros. No primeiro escalão, Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores, Campos Salles, ministro da Justiça, e Rangel Pestana, que integrou a Junta Governativa Paulista. O jornal A Província de São Paulo, que passava a se chamar o Estado de São Paulo, publicou a manchete "Viva a República", horas depois dando legitimação imediata ao golpe. Os diretórios do PRP, organizados desde a Comissão de Itu em 1873, proclamaram governos provisórios em 13 das 14 comarcas paulistas, sem nenhuma resistência armada. E para fechar com chave de ouro, logo após a proclamação da República, o governo provisório precisava chegar à Constituinte de 1890 com um rascunho único, o que impediria que cada estado apresentasse uma proposta diferente, bloqueando eventuais tentativas de se restaurar o centralismo monárquico. O decreto número 29, de 3 de dezembro de 1889, baixado por Deodoro da Fonseca, nomeou uma comissão para elaborar um projeto de Constituição que ficou conhecida como a Comissão de Petrópolis, ou Comissão dos 5, por contar com 5 membros. Destes, com certeza 3 eram bucheiros, embora alguns autores como Carlos Almeida Filho e Teutônio Simões sustentem que eram todos pertencentes à bucha. O presidente da comissão foi o jornalista Joaquim Saldanha Marinho, o vice-presidente, o bacharel Américo Brasiliense de Almeida Melo, e os vogais, demais membros da comissão, foram Antônio Luiz dos Santos Werneck, magistrado formado nas Arcadas, Francisco Rangel Pestana, fundador do Estadão, e José Antônio Pedreira de Magalhães Castro, desembargador. Com os bucheiros na Comissão de Petrópolis, as 5 bases aprovadas na Convenção de Itu, federalismo, sufrágio direto, laicidade do Estado, garantias individuais e autonomia municipal, foram contempladas quase literalmente nos artigos 42, 48 a 57, 64 a 69 e 72 do anteprojeto que a comissão entregou. E quase 90% desses dispositivos chegaram intactos ao texto promulgado em 24 de fevereiro de 1891. A Comissão dos 5 funcionou como trincheira de lançamento de bucheiros no governo provisório e na máquina republicana.
A bucha ganhou um selo de respeitabilidade e estava agora consolidada não apenas como entidade, mas como a mais influente e poderosa instituição do país, com poderes para determinar os rumos do governo republicano que agora se instaurava. Com 2 bucheiros sentados à mesa de Marechal Deodoro, a sociedade secreta ganhou controle sobre nomeações nas chancelarias, no judiciário e nas polícias dos estados. O decreto número 1120, de 5 de dezembro de 1890, expedido por Quintino Bocaiúva, redistribuiu as 4 seções do Ministério das Relações Exteriores e abriu 20 cargos diplomáticos, possibilitando que os quadros formados nas arcadas ocupassem postos de legações e consulados, expandindo a rede bucheira ao serviço exterior. Prudente de Moraes e Campos Salles assumiram a presidência da República em sequência, selando a hegemonia paulista bucheira logo na primeira década republicana. Especialmente no governo de Campos Salles, a política dos governadores garantiu aos aliados bucheiros a indicação de interventores e senadores em vários estados. A bucha ia dominando o Brasil. O decreto número 848, de 11 de outubro de 1890, redigido e referendado por Campos Salles como ministro da Justiça, organizou a Justiça Federal, criou o cargo de Procurador-Geral e instituiu o habeas corpus como garantia. O efeito disso é que a máquina judiciária federal passou a ser montada por um bucheiro, que acomodou ex-alunos nas novas carreiras e deu proteção jurídica, através do habeas corpus, às reuniões sigilosas da bucha. O jornal O Estado de São Paulo cumpriu à risca sua missão como máquina de propaganda, defendendo os bucheiros que eram indicados a ministérios, tribunais e bancos oficiais. Até 1930, 55 ministros do STF tinham passado pelas arcadas, e muito provavelmente pelos graus da bucha. Américo Brasiliense e Manuel Valdetaro, por exemplo, são identificados como bucheiro tanto por Carlos Almeida Filho, em A Elite dos Bacharéis e a Maçonaria, quanto por Teotônio Simões, em Os Bacharéis na Política. Vários ministros da Justiça e da Fazenda pertenciam ao mesmo círculo, e a roda se retroalimentava. Com o apoio financeiro de ex-alunos que prosperavam na República, o livro Caixa 1922 a 1930 mostra que o fundo de bolsas quadruplicou, garantindo a entrada anual de 20 a 30 catecúmenos pobres. Durante esse período da Primeira República, com a bucha mais segura do que nunca e já legitimada pela sociedade, bucheiros usavam as fitas escarlates nos atos beneficentes e no baile da chave, evento badalado na alta roda paulistana e divulgado pela imprensa. A bucha não só mostrava o rosto, como também exibia os seus dotes. Em 1916, o Estadão noticiou a passagem da chave. Abre aspas. Realiza-se hoje, às 19 horas em ponto, no Salão Nobre da Academia de Direito, a tradicional Festa da Chave. Este ano, a festa que os acadêmicos de direito estão promovendo para a entrega da chave revestir-se-á de grande brilhantismo e tem despertado vivo interesse. A sessão solene será presidida pelo Dr. João Mendes Júnior, diretor da faculdade, e a ela deverão comparecer todos os lentes. Usará da palavra em nome da congregação o Dr. Frederico Vergueiro Steidel e, pelo corpo discente, falarão o quintanista Marcel da Silva Teles e o quartanista Antônio Pereira Lima. Receberá a chave das mãos do bacharelando Júlio Mesquita Filho, o quartanista Abelardo Vergueiro César. Fecha aspas. Tudo ia bem para os bucheiros, mas o domínio da elite cafeeira paulista incomodava, e muito. Os governos paulistas da Primeira República, liderados por quadros das arcadas e aliados das oligarquias do café, transformaram a Lei de Terras, que era uma lei ainda da época do Império, em um programa estadual de discriminação, legitimação e colonização que regularizou e muitas vezes validou grandes posses, alienou terras devolutas, ou seja, transferiu a posse de terras sem dono para aliados, e atraiu imigrantes para as fazendas, sedimentando a geografia fundiária do Estado de maneira arbitrária, de acordo com interesses privados.
Os bucheiros se infiltraram na administração pública para controlar os recursos do Brasil. Se Júlio Franck era desapegado e nutria até certo asco pelo vil metal, como revelam alguns relatos da sua época de caixeiro em Sorocaba, que dão conta de que o alemão só encostava os dedos nas moedas por imposição de ofício, seus colegas e os bucheiros que vieram depois dele pareciam ter idolatria por dinheiro e poder, posto que a maioria das suas ações tinham por objetivo concentrar a riqueza do país nas mãos das oligarquias aliadas. E tudo dentro da lei. O voto no Brasil daquela época era aberto. Não havia cabine nem sigilo. O eleitor entregava à mesa uma cédula preparada pelo partido ou até escrevia ali mesmo, sob o olhar dos fiscais, cabos eleitorais e do coronel local. E daí que vem a expressão voto de cabresto. Mesmo após a votação, comissões de verificação de poderes em câmaras e assembleias podiam invalidar diplomas de opositores e sentar os aliados. Em fevereiro de 1916, surgiu a Liga Nacionalista de São Paulo, formada por professores e alunos especialmente das arcadas, com o objetivo de moralizar a política. Lutariam por voto secreto e obrigatório, serviço militar obrigatório, difusão da instrução primária e profissional e educação cívica patriótica. A Liga, embora tenha sido financiada e apoiada por bucheiros, acabou se transformando numa opção de atuação política em relação à bucha, e confrontava as práticas do coronelismo, como o voto aberto, o que acabou provocando atrito com o PRP, partido que sustentava boa parcela da rede bucheira. Entre 1916, o ano da sua fundação, e 1924, a Liga criou escolas noturnas para trabalhadores com professores voluntários, promoveu conferências e campanhas de civismo através de filmes, de imprensa e de folhetos, organizou alistamento eleitoral e pressionou por uma lei de voto secreto através de comissões, manifestos e lobby no Congresso. Publicou o manual O que o Cidadão Deve Saber, escrito por Sampaio Dória, que contava com um decálogo cívico, e posicionou-se a favor do serviço militar como escola de civismo. Foram essas mesmas pautas que influenciaram o movimento tenentista, que culminou na Revolução de 1924 em São Paulo, quando o presidente Arthur Bernardes precisou agir e acabou fechando oficialmente a Liga, acusada de contribuir com os revoltosos. A cobra mordeu o próprio rabo. Após 1924, os órfãos da Liga se filiaram ao Partido Democrático, que fazia oposição ao PRP. Era um caminho sem volta. A época de ouro da bucha estava com os dias contados. Ventos do Sul haveriam de impulsionar o movimento e derrubar a fortaleza construída pelos bucheiros. Quanto mais bucheiros eram escolhidos para ministérios, tribunais, editorias e diretorias estaduais, mais fechada parecia a porta para quem não estava na rede. Paradoxalmente, quanto mais forte, mais fraca se tornava a bucha. O Estadão amplificava as nomeações, campanhas e pautas do grupo, e isso sinalizava hierarquia e coesão. Mas, para quem não estava no esquema, a sensação era de um imenso cartório que chancelava apenas os aliados. Bolsas, estágios, cargos jurídicos e diplomáticos iam circulando entre ex-alunos das arcadas e isso, aos olhos dos excluídos, era a captura do Estado. Os inimigos da bucha começavam a ganhar corpo. Em especial, os tenentes e agrupamentos políticos urbanos passaram a ver o sistema como intrinsecamente fechado e engrossaram o coro das pautas anti-oligárquicas, como a do voto secreto, por exemplo. Desde a política dos governadores, implementada por Campos Salles em 1898, as oligarquias estaduais com seus quadros bucheiros se revezavam na presidência. São Paulo e Minas tiveram protagonismo, assumindo a cadeira do executivo mais vezes. Esse período, que se estendeu até 1929, acabou recebendo o rótulo historiográfico de República do Café com Leite, numa referência aos cafeicultores paulistas e aos fazendeiros de gado e leite mineiros. Quando Washington Luiz indicou outro bucheiro paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo, num momento em que, em meio à crise do café, era esperada a indicação do bucheiro mineiro Antônio Carlos, o caldo entornou.
São Paulo havia extrapolado seu protagonismo político e a guerra entre oligarquias se sobrepôs aos interesses da bucha. Minas, então, se juntou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba no coro dos descontentes. Estava formada a Aliança Liberal, que viria a tomar o poder e alçar Getúlio Vargas ao comando da nação. É evidente que essa história tem muitos vetores e os fatos que narramos aqui não explicam por si só todo esse movimento político até a consolidação da Aliança Liberal. Há muito que estudar para quem quer entender só uma nesga do que aconteceu. Mas é fato que a Burschenschaft paulista sofreu um enorme estrago provocado por Getúlio Vargas, já como presidente, que combatia as oligarquias paulistas. Washington Luiz, bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi deposto em 24 de outubro de 1930 e enviado ao exílio. Júlio Prestes, também bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, eleito presidente em 1930, foi impedido de tomar posse e também exilado. Heitor Teixeira Penteado, mais um bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi depurado do governo paulista ao cair o PRP e substituído pelo interventor João Alberto. Por decreto de Vargas, foram dissolvidos o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, ou seja, todos os mandatos caíram, incluindo dezenas de políticos formados no Largo de São Francisco, como Altino Arantes e Francisco Morato, ambos deputados federais e bacharéis pela Faculdade de Direito de São Paulo, entre muitos outros políticos ligados ao PRP e às arcadas. Foi uma verdadeira devassa. Militantes, tenentistas e estudantes do Partido Democrático tentaram até mesmo profanar o túmulo de Júlio Frank. Mas, apesar de tudo, a influência dos bucheiros remanescentes ainda era enorme. Segundo Carlos Lacerda, houve uma invasão da Faculdade de Direito no final dos anos 30 e a consequente apreensão de papéis da bucha pela Polícia Política do Estado Novo recém-instaurado, com Adhemar de Barros, interventor de São Paulo à época, levando uma lista de bucheiros a Getúlio. O presidente teria comentado na ocasião, após tomar o conhecimento do rol secreto: "Não se pode governar o Brasil sem essa gente." Como diz o ditado, "se non è vero, è ben trovato." A bucha foi mesmo desmantelada, mas ainda tinha poder de influência, já que muitos dos seus membros gozavam de grande prestígio. Em 1931, os Invisíveis criaram a AAA, Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo. Estatutos e atas da recém-destituída Sociedade Secreta foram lacrados no armário do novo clube, que passou a se reunir novamente com regularidade, mas agora sem ritos públicos e nem fitas. O jornal O Estado de São Paulo continuou dando voz às arcadas e visibilidade a seus nomes de destaque por meio da cobertura regular dos eventos da AAA e do suporte às suas pautas, mantendo a sua tradição de tribuna do meio jurídico paulista. Se é verdade que a bucha desapareceu oficialmente, é mais verdade ainda que o seu fantasma assombra o país até hoje. O espírito de corpo que domina as instituições brasileiras, os clubinhos de bilionários que insistem em manter os seus nichos de mercado intocáveis, o liberalismo que serve a velhas e novas oligarquias em detrimento do desenvolvimento do país, o controle da narrativa através da mídia, em nome de um projeto de poder privado. Todo esse modus operandi não nasceu hoje. Por isso, quando um presidente da República como Michel Temer, egresso da AAA, a qual já presidiu de 2004 a 2006, indica para ministro do Supremo Tribunal Federal um outro ex-aluno das arcadas como Alexandre de Moraes, a gente fica com aquela sensação de que já viu esse filme. Não, a bucha não morreu. Para encerrar esse vídeo a fórceps, já que o assunto é inesgotável, vale deixar registrado que nem todo bucheiro tinha o desejo de sequestrar o Brasil. A gente não está fazendo uma crítica ao caráter de pessoas, mas mostrando como o mal pode se espalhar mesmo entre aqueles que têm eventualmente as melhores das intenções. Júlio Frank pode ter sido influenciado pelas ideias iluministas do conselheiro Weishaupt, que era maçom e defensor de uma forma de iluminação racional que dizia transcender a fé e a religião, acessível a todos os indivíduos e que poderia levar à perfeição humana. Júlio Frank pode ter sido um bom rapaz,
Ao menos foi descrito com certa simpatia pelo jornalista Afonso Schmidt em A Sombra de Júlio Frank, o romance histórico que mencionamos. O que não dissemos sobre o livro é que foi publicado pela AAA, e o próprio Afonso Schmidt trabalhou durante muito tempo no Estadão. Júlio Frank pode ter sido vítima das ideias do seu tempo, mas não somos todos nós vítimas de nossas próprias ideias, das nossas próprias vaidades? Olhando em retrospectiva, podemos e devemos observar os erros cometidos e tentar não repetir. É o mínimo que deve ser feito, né? E todos os erros da bucha talvez sejam consequência natural da distorção fundamental da realidade que já estava presente no seu tripé conceitual. Ao tentar transcender a fé, a religião nos moldes iluministas, tudo o que Júlio Frank conseguiu foi limitar o transcendente. Ao redefinir e reduzir o significado das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, Júlio Frank e seus amigos liberais criaram uma paródia do cristianismo, como é comum nas sociedades secretas à la maçonaria, tão condenadas pela Igreja. As corujas maçônicas que guardam o túmulo do Alemão de Gotha são um mau agouro que deveria nos servir de lição. A fé dos bucheiros não significava a fé em Cristo, mas a fé na missão do grupo e no projeto cívico, direito, república, regeneração da vida pública e lealdade interna entre irmãos. A esperança não era a esperança na acepção bíblica, mas a pobre confiança no progresso por meio da instrução e da reforma política. E a caridade, muito longe do amor ágape com o qual Cristo amou a humanidade e que deveríamos imitar, foi reduzida ao auxílio material a estudantes pobres promissores, bolsas de estudo e outras ações filantrópicas. A negação da cruz é o erro fundamental do homem, onde quer que ele haja. Simbolicamente, como bem observou Chesterton, a cruz parte de uma contradição no seu centro, mas aponta seus braços para o infinito. O círculo, símbolo de uma miríade de religiões orientais, bem como uma representação perfeita das panelinhas das sociedades secretas, é o infinito em si mesmo, mas nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar. Parece um país que você conhece, né?